culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos curvar nossas cabeças em oração neste momento inicial, no tempo em que você vai abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo de número 6, versículo 24, para que possamos reler esse versículo, que é o texto da leitura bíblica, do devocional, do culto nesta noite. Nos diz a palavra do Senhor: por isso, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Oremos. Pai, em nome de Jesus, abrimos a Tua palavra. Reconheço, Senhor, minha total e inteira dependência de Ti e do Teu Espírito Santo, Senhor. Neste momento, ó Deus, a ministração da Tua palavra, manifesta a Tua presença nesta mensagem bíblica. Toca os nossos corações. Ó Senhor, ensina-nos, adverte-nos, exorta-nos. Queremos, Senhor, ser mais uma vez edificados através da Tua palavra. Pai, é a minha oração que por fé eu faço em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, minhas irmãs, o Senhor trouxe ao meu coração, ao encontro do seu servo, esta palavra, no sentido de que servir ao Senhor somente é um ato de entrega, de dedicação. E é com este tema que eu quero trazer à luz a revelação do Senhor ao meu coração para compartilhar com a igreja hoje. Nossa entrega e dedicação ao Senhor é o tema desta mensagem. Eu estava meditando ainda hoje nesta palavra e pensando, meus irmãos, eu particularmente creio que a mensagem da nossa entrega e dedicação ao Senhor, não digo provavelmente, eu digo com muita convicção, deva ser a mais crucial e certamente a mais difícil de ser vivida na prática. A nossa entrega total ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que nós pretendemos ou almejamos ser, uma entrega total e gloriosa ao Senhor nosso Deus. E meditando sobre esse versículo especificamente, tão especial e tão conhecido, e pensando sobre a entrega e dedicação, não tenho dúvida de que é uma experiência mesmo que nos desafia durante toda a nossa jornada cristã. Já quando há uma entrega parcial, essa entrega parece mais cômoda. O comodismo, então, na experiência cristã de muitos, é uma realidade. E isso também toca, a mensagem de hoje vai confrontar todo o comodismo, toda a letargia, toda a mediocridade da experiência cristã. Essa mensagem é uma mensagem de confrontação mesmo. E eu espero que o Espírito Santo continue falando depois dela, com toda a igreja do Senhor, com todos que me ouvem aqui e à distância. E por que eu digo que essa experiência, essa dedicação parcial, ela, na verdade, meus irmãos, é cômoda, porque ela não tem compromisso com uma vida disciplinada e marcada pela obediência ao Senhor.
Não uma obediência relutante, mas uma obediência voluntária. Então, para Deus, isso eu afirmo com muita convicção da experiência cristã vivida. Para Deus, a nossa obediência e dedicação tem muito mais valor do que qualquer obra ou serviço ou atividade que nós realizemos para o Senhor. Por maior que seja, por mais extraordinária que seja, não é uma questão do que nós fazemos, do que nós realizamos, mas do que nós nos tornamos como servos e servas do Senhor. E eu espero que o Espírito Santo esteja falando muito mais ainda, porque quando eu falo dessa entrega e dedicação total, eu estou falando, meus irmãos, de uma entrega e dedicação não baseada em interesses pessoais, nem tampouco nas recompensas materiais, porque esse tipo de entrega e dedicação não faz sentido para Deus, embora faça para homens e mulheres. Parece que muitas pessoas passaram a vida toda, dedicaram-se de forma extrema, porque tinham um alvo, um interesse, porque aguardavam uma recompensa de toda a sua dedicação, de todo o seu esforço. E às vezes, quando isso é frustrado, essa pessoa naufraga, essa pessoa desiste, porque está esperando uma recompensa. E o Senhor confronta a religião, a religiosidade dos seus contemporâneos, principalmente aqueles homens que regulavam o passo da religião do seu tempo, os escribas, os fariseus, os saduceus. Então, irmãos, com base no ensino de Jesus, nesse versículo, e já passei muitas vezes no Sermão do Monte, estudando essa palavra, mas ainda não tinha parado para meditar dentro desse contexto da entrega e da dedicação, e eu entendi um pouco mais o que o Senhor Jesus queria dizer agora, meditando nessa palavra. O Senhor começa a ressaltar aqui, você está com a Bíblia aberta, sobre a dedicação total a Ele. Ele fala, é claro, sobre devoção aqui. Então, nesse texto de Mateus 6:24, Jesus dá um nome pessoal às riquezas. Na tradução corrigida, ele fala de Mamon. Ele dá um nome pessoal como se fosse um ídolo pagão. E a gente que vai estudar um pouco, eu não vou me demorar aqui, mas o nome para riquezas em aramaico significa Mamon. E Jesus está ensinando que a riqueza, ou o nosso, eu não estou falando de riqueza, não somente aqueles que são ricos, mas onde está o seu tesouro? Só basta você ter ali escondidinho lá na sua casa, num cantinho secreto, alguns reaisinhos, todo dia você se lembra. E tem irmão que todo dia vai ver, será que ainda está lá mesmo? Lembrei-me de um amado irmão que ele comprou um carro novo. Isso foi lá no interior. E naquela época o Monza era o top de linha, né? Quem lembra? E ele comprou um Monza. Ele estava muito feliz. Pastor, Deus vai me abençoar com um carro novo. Eu já disse, e Jesus está me abençoando. E eu vou fazer uma garagem lá em casa que ele não tem, e vou colocar lá o carro. E ele comprou e colocou o carro na garagem. E eu orei pelo carro. Ele estava muito empolgado com aquele carro. E ele disse, pastor, passou alguns dias, ele chegou. Alguns dias que eu digo, alguns meses, eu não sei quantos. Ele disse, pastor, eu vou vender o Monza. Eu disse, por quê? Está uma tribulação na minha vida. Eu saio no carro, fico preocupado, se vão roubar. Aonde eu paro? Será que ele está lá? Aí quando eu chego, eu digo, será que o pneu está cheio? Será que está seco? E de noite é uma tribulação, pastor, me levanto 3 vezes para ver se está na garagem. Então não tem mais sossego. Aonde está o Monza, está o meu coração. É uma história hilária, né? Mas incrível. Ele estava tão preocupado com aquilo ali, disse, pastor, eu vou vender. Eu não tenho sossego, se meu irmão descansa no Senhor, já consagrou para o Senhor. Eu dei uma palavra de conforto a ele,
E aí ele entendeu que não precisava se apegar, mas agradecer a Deus pelas aquelas bênçãos, pelas dádivas, pelos dons. E aí ele se acalmou. Mas, meus irmãos, não pensem que é fácil. E o que o Senhor Jesus estava dizendo, em outras palavras ali, era o seguinte: que o nosso tesouro material ele pode se transformar num ídolo. É isso que ele estava dizendo. E que a busca desse ídolo na prática exigia uma dedicação igual a que a religião exige. Era isso que Jesus estava dizendo. A dedicação era proporcional mesmo. Então, fazendo, meus irmãos, aqui um contraponto, foi o que Deus me fez perceber. Fazendo aqui um contraponto, a dedicação religiosa daquele tempo, Jesus deixa claro que existe uma entrega total e não um compromisso de meio termo. Parece que no nosso tempo, alguns cristãos assumiram um compromisso de meio termo. E o que eu quero compartilhar com a igreja hoje é algo que tem me tocado profundamente. E é por demais desafiador para mim todo dia. E eu creio que também para todos os meus irmãos que me ouvem e nos assistem agora, em nome de Jesus. Então vamos compartilhar aqui sobre alguns aspectos inerentes à nossa entrega e dedicação total ao Senhor. Pastor, isso é impossível, essa dedicação total. Impossível para você. A Bíblia diz, porque para Deus nada é impossível. Quando Jesus estava nesse sermão, lá em João capítulo 6, que ele começa a falar e já está terminando o capítulo, ele diz, Senhor, dura esse discurso. Quem é que vai poder se salvar desse jeito? Aí o Senhor disse assim, para você é difícil, mas para Deus nada é impossível. Glória a Jesus. Então, o primeiro aspecto inerente à entrega e à dedicação ao Senhor, que o Senhor me fez refletir, você pode acompanhar comigo. Deus exige entrega e dedicação total, não porções de fidelidade ou nossas sobras de tempo e recurso. Não tem glória a Deus, ninguém nem se mexe. Os irmãos estão em casa, sabe que aqui ninguém deu glória a Deus, porque está falando de exigência, irmãos, está falando de entrega, está falando de dedicação. E o Senhor me fez pensar sobre isso, e eu fiz questão de anotar para que você que assiste o culto depois offline possa também continuar meditando. Irmãos, Deus exige a nossa entrega e dedicação de forma total, e não há sobra do nosso tempo. Meu irmão, não tenho mais tempo. Eu conheci irmãos preciosos na casa do Senhor, que oravam de dia e de noite para Deus abençoar, para Deus fazer prosperar. Quando prosperaram um pouco, pastor, infelizmente eu não estou com mais tempo, o Senhor me fez prosperar. Aí eu disse para ele, meu irmão, nenhum trabalho, nenhuma atividade, por mais lucrativa que ela seja, ou mais prazenteira que ela seja, se ela te impede de adorar e servir a Deus, não vale a pena. Os irmãos concordam? Esse pastor, se sobrar um tempinho, algumas pessoas estão dedicando sobras ao Senhor, e Deus está exigindo entrega, dedicação total. Não é só uma porção de fidelidade, uma fidelidade durante esse mês, alguns meses, e depois aqueles mesmos pecados, aqueles mesmos desvios recorrentes estão sempre voltando e vindo à tona. Sabe, aquela porção de consagração, porção de entusiasmo pela obra de Deus, ou então um pouco da sobra do tempo ou do recurso. Alguns chegam até assim, pastor, está havendo uma campanha aí, né? Irmão, não posso cooperar, mas está aí 10. Não é 10 mil não, mas é 10 reais mesmo. Ele quer dar alguma coisa, ele quer simplesmente, olha Senhor, estou aqui. Aí Deus está dizendo, nesse tipo de dedicação, olha meus irmãos, e era isso que apontava
o caminho da religiosidade na época de Jesus. Então, quando eu falo do caminho da religiosidade, eu estou falando aqui, meus irmãos, do esforço de homens e mulheres. Isso é muito próprio da religião. Olha que eu já pastoreei num lugar em que a religiosidade é patente, no Cariri do estado, lá no Cariri, no sul do nosso estado. Quantas pessoas aparecem ali, meus irmãos, ali, com aquela sobra, ou então o esforço daquelas pessoas. E eu admirava muitas vezes o esforço dos romeiros e me decepcionava com a falta de ânimo e de esforço de crentes que servem o Senhor. Eles se dedicam, andam sobre aquelas escadas de pés, andam de joelhos. Alguns raspam ali um pouco do pó da estátua, bebe com água aquilo. Eu vi várias vezes. As pessoas se arriscam, vem naqueles caminhões, e tem pessoas que conhecem a Deus, tiveram uma experiência com o Espírito Santo, mas a dedicação, meus irmãos, é só o que sobra. Alguns desses homens e mulheres, eles vêm diante do Senhor com as suas barganhas, com as suas penitências. Pastor, o senhor está falando para quem tem crente fazendo penitência, irmão, ainda hoje, nunca se libertou. Pastor, não sabia disso, pois saiba. Alguns aparecem com aquelas campanhas mirabolantes, de 30 dias, de 20 e tantos dias, sobe um monte, desce monte, passa corrente, esconde, quebra corrente, passa debaixo do manto, passa um bocado de coisa, umas coisas mirabolantes, dedicação zero, continua mentindo, roubando, se prostituindo, e levantando as mãos, noites inteiras acordada, nas vigílias. Você acha que pode barganhar com Deus? Irmão, domingo o irmão me ligou hoje, pastor, a mensagem de hoje vai ser pesada como a de domingo. Não, irmão, assista. Aquelas campanhas, irmãos, assim, umas artimanhas, deixa eu dizer um termo que Jesus me fez escrever, umas artimanhas sacralizadas. Acho que os irmãos estão me entendendo. Tentando convencer, não a mim, tentando convencer a Deus, sabe, meus irmãos? E vencer a Deus no cansaço. Ah, pensou? Diga para quem está ao seu lado, está muito enganado. Não vai. Deus não se impressiona com isso não, meu irmão. Você pode passar a noite todinha. Nunca esqueci da história de uma irmã, que eu não vou dizer a cidade, embora já dorme com o Senhor. Um dia ela ligou para mim, Janilda. Eu disse, pastor, o senhor pode vir aqui com a irmã Janilda, eu estou passando uma luta muito grande. E ela estava tão aflita, o esposo descrente, a família toda descrente. Ela é uma serva do Senhor, no círculo de oração, uma mulher de Deus, uma mulher de um caráter tão ilibado, uma serva tão ardorosa. Isso tudo era verdade, mas ela ainda estava sofrendo com os resquícios da religiosidade, que ela nunca tinha se libertado. Quando nós chegamos lá, a secretária disse, ela disse que o senhor entrasse com a irmã, ela está orando lá ali, ela tem um quartinho ali, lá no último cômodo da casa ali, e nós chegamos lá, meus irmãos, lá estava aquela irmã ajoelhada, uma porção de caroço de milho. Eu disse, irmã fulano, quando ela levantou aqueles caroços, o que é que a senhora está? Não, irmão, estou fazendo uma penitência para o Senhor ter misericórdia da minha família. O Senhor, meu Jesus, deu vontade de eu chorar. Eu disse, minha irmã, a senhora não precisa mais fazer isso não. Jesus já pagou o preço. Ele te ama. Oh, meus irmãos, e a gente foi levar aquela palavra de compulso. Oh, meu irmão, eu fazia isso quando eu não era crente, aí eu pensei, é só falta de maturidade, de conhecimento da palavra, não é verdade, irmãos?
Mas você vê que ainda era aquela mesma atitude da barganha. Não, se eu vou fazer isso aqui, essa campanha, eu vou convencer a Deus assim, meu irmão. Então, quando eu falo de religiosidade, irmãos, eu também estou falando do esforço de homens e mulheres para parecer o que realmente não são. Isso é difícil. Então, deixa eu repetir o primeiro aspecto inerente à nossa entrega e dedicação. Deus exige, vamos dizer todos juntos? Deus exige entrega e dedicação total, não porções de fidelidade ou nossas sobras de tempo ou recurso. Segundo o aspecto inerente à nossa dedicação, Deus exige entrega e dedicação total, não compromisso de meio termo. Glória a Jesus. Na verdade, irmãos, sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Para Deus é tudo ou nada. Teve um glória a Deus, obrigado por quem deu. Mas diga para quem está ao seu lado: para Deus é tudo ou nada. Então, mas se eu entregar só um pouquinho, a entrega, meus irmãos, é total. Quando você entrega o teu coração, filho meu, dá-me. E é isso que nós fizemos um dia. Agora eu estava observando, meus irmãos, ou a pessoa entrega tudo, ou não entrega nada. Nenhuma mudança vai ser levada a efeito. O Senhor não dá a glória dele a ninguém. Mas nós somos muitas vezes tentados exatamente a isso, a fazer exatamente isso, a dividir um pouco de nós, a reservar algumas áreas da nossa vida, deixar ali algumas gavetazinhas reservadas para a gente colocar lá algumas coisas, quem sabe alguns pecadinhos queridos que parece que estão ali, de vez em quando são reavivados ou atiçados. Então a nossa entrega e dedicação ao Senhor não pode ser, não deve ser parcial. Ou oferecemos o máximo ao Senhor, ou nós não teremos o mínimo necessário. Quem pode dizer amém por esta palavra do Espírito Santo? Repita comigo: ou oferecemos o máximo possível ao Senhor, ou teremos apenas o mínimo necessário. Então, essa palavra vai para todos os mãos de vaca. Quer sempre o mínimo, a menor cédula, aliás, até de 2 cabeças. Você terá apenas o mínimo necessário, pela misericórdia de Deus. Aquele que semeia pouco, ceifará, e o que semeia muito, vai colher. Meus irmãos, nós estamos falando isso não somente no sentido dos recursos, em todas as áreas. Em todas as áreas. Ou amamos ao Senhor de todo o nosso coração, ou a nossa devoção não fará nenhum sentido. Como assim, pastor? Foi por isso que Jesus disse, olha o que ele disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Vamos colocar esse texto na tela para nós lermos todos juntos. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Por quê? Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Nós temos uma dificuldade. É porque a gente quer, de repente, aborrece aqui e abraça ali. Não podeis servir a Deus e as riquezas, porque servir a Deus, irmãos, exige lealdade total, requer fidelidade absoluta. Pastor, isso é muito fácil de pregar, isso é verdade, pode até ser, mas eu quero vos dizer, nem é fácil de pregar e nem de se praticar, mas essa é a palavra de Deus. E essa verdade cristã aqui, de Mateus 6:24, ficou muito bem, vamos dizer assim, explicitada
quando certa feita um religioso chega para Jesus, era um escriba lá dos fariseus, e perguntou assim: mestre, qual é o maior? Noutra tradução diz assim: qual o principal de todos os mandamentos? Lá em Mateus 12 já, versículos 28 a 30, olha só como é que Jesus responde. A resposta de Jesus não deixou nenhuma dúvida, irmãos, nenhuma dúvida. O principal então Jesus responde: qual é o maior dos mandamentos? O principal dos mandamentos. Aí Jesus disse: o principal aí ele vai lá para Deuteronômio 6, para chamar, que era recitado sempre que o povo estava adorando na sinagoga. E ele vai e diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Eu sei, meus irmãos, que isso aqui é bem abrangente, pois compreende tudo o que somos e aquilo que temos. Porém, meus irmãos, nada menos do que isso é aceitável para Deus. É isso que Jesus estava querendo dizer. Vamos agora ao nosso terceiro aspecto inerente a essa entrega e dedicação total, conforme o Senhor me fez meditar. A natureza de nossa entrega e dedicação ao Senhor tem de partir de uma entrega total e absoluta de todo o nosso ser. Isso quer dizer que essa entrega e dedicação exige de cada um de nós um esforço consciente, irmão. Ou seja, uma entrega e dedicação feita na plenitude da nossa razão e do compromisso. Como assim, pastor? O compromisso de quem, por assim dizer, queimou de repente todas as pontes no caminho e não cogita mais voltar atrás nem retornar a qualquer padrão inferior ou menos exigente do que esse que o Evangelho apresenta. Glória a Deus. Quem tem coragem pelo menos para ouvir o resto da mensagem aí, meus irmãos? Jesus estava falando exatamente o oposto do que os religiosos da sua época pregavam, meus irmãos. Isso difere do que os religiosos da sua época pregavam. Para Jesus não bastava dar as coisas para Deus, porque o Senhor se interessava muito mais por uma devoção genuína, que era o que os fariseus não faziam. Basta só ler o capítulo 15 e o capítulo 23 de Mateus. Então, meus irmãos, na verdade Jesus estava combatendo aquela devoção religiosa, vamos dizer assim, estereotipada. E além dessa devoção religiosa estereotipada, havia uma espécie de liturgia espalhafatosa. Como assim, pastor? O fariseu disse assim: Senhor, graças te dou, Pai, porque eu não sou como esse publicano. Eu sou o cara. Sabe que eu tenho crédito contigo? Imagine aquele homem com as roupas cheias de filactérios, assim, com o olhar descaído, para dizer que estava jejuando. Tudo era mentira. Quer dizer, tem aquele irmão que diz: irmão, hoje eu estou jejuando. Eu conheço alguns irmãos que jejuam à noite. Ele janta, aí agradece ao Senhor, oferece o jejum. Aí de manhã oferece o jejum, porque vai tomar café. Esse é o fariseu clássico. Os irmãos aqui estão achando graça, né? Essa é a religião estereotipada, irmãos. Aquela liturgia espalhafatosa para chamar a atenção dos transeuntes. Hoje está assim, irmãos. Uma liturgia assim, rebuscada de coisas esquisitas. E se você souber, o povão está lá, a moçada está lá, a galera está lá. É business. É folia. Então, do forró gospel ao arraial gospel, e tudo que você pensar e tem direito, a balada, até a boate.
Jesus estava te dizendo isso. Está falando de dedicação, está falando de entrega. Jesus também aqui, meus irmãos, ele criticou as ofertas dadas, porque estava sobrando. Ele ficou assim sentado lá no templo, e aí aqueles homens chegavam, o pessoal da religião, iam lá na frente, espalhafatosamente, quem sabe tirava aquele maço de dinheiro, né, ou de moeda, colocavam lá, e Jesus olhando. Aí veio uma senhorinha, e ela olhou assim, ela tinha uma moedazinha pequena, aí colocou no gasofilaço. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: vocês estão vendo? Aquela irmã ali, ela foi quem deu a maior oferta, porque ela não estava dando do que estava sobrando, ela deu tudo que tinha. Glória a Deus. Quantos podem agradecer a Deus que o Senhor se importa com a dedicação? Oh, meus irmãos, isso é muito lindo, né? Aí Jesus olhando aqueles homens ali, aqueles louvores todos, aqueles adoradores com a boca cheia de louvor, porque hoje que tem de adorador com a boca cheia de louvor e o coração longe de Deus, não está escrito. É um rebuliço. O pessoal roda a baiana no púlpito, planta coqueirinho, tudo tem direito, o coração está longe de Deus. E boa parte da nossa sinologia hoje, ela já nasce morta, já nasce vazia, porque foram melodias e canções que não nasceram do coração, nem de uma vida dedicada, nasceram por causa do mercado, nasceram para vender, nasceram para faturar. A igreja diga só assim: misericórdia. Ô pastor, o pessoal está ouvindo aí na mídia, mas é para ouvir mesmo, tem que aproveitar. Naquele tempo de Jesus, não é diferente do de hoje não, meus irmãos. Muita gente visitava o templo toda semana, pensando que estavam lá para adorar a Deus. Só visitavam. O que tem de crente hoje só faz visitar, não há nem escrito. Então os que estão aqui hoje escaparam dessa exortação. Mas os irmãos que estão aqui hoje geralmente são os que vêm sempre. Agora eu ouvi uns glória a Deus. Mas os que visitam passam 2, 3 anos. Por quê, irmãos? A maioria dessas pessoas que só visitam, só querem barganhar com Deus. De vez em quando chega depois do culto: senhor, podia me ajudar? Eu sou de tal canto, etc e tal. A igreja aqui não pode ajudar. E o amor, e já chega assim um pouco alterado. É gente que quer barganhar com Deus, mantendo uma religiosidade mundanizada. Aí vem para cá tentando ludibriar. Aí a gente olha assim para ele ou para ela e diz como uma irmã assembleana: me tira dessa, meu pai. Quer nada. Se você der uma vez, ele vai voltar 10 vezes. Mas ele não quer adorar a Deus, não quer servir a Deus, não quer compromisso, nem devoção nenhuma, nem piedade nenhuma com o Senhor. Então aquelas pessoas, na época de Jesus, queriam, irmãos, era pedir que Deus abençoasse as suas vidinhas medíocres e os fizesse prosperar em tudo. Eu estou na campanha, pastor, para que o senhor, estou orando, estou jejuando, para que o senhor possa resolver essa coisa. Meu irmão, disse para alguns dias atrás: pare de jejuar, pare de orar, acabe com esse negócio, rapaz. Se converta. Tu bate na tua esposa, tu empurra, tu maltrata, tu grita, não provê a tua casa, e vem com esse negócio de orar e jejuar. Vai te converter? E é pregador, irmão, vive no meio do mundo, pregando, falando língua estranha, tem uns convites assim: você não está autorizado nem a usar a credencial da nossa igreja. Eu não dei um carão não, meu irmão, eu não dei uma pisa nele, porque Jesus não autorizou, mas dei uma pisa de exortação. Ele disse: pastor, eu vou me acertar. Se acerte.
Quando vê essa exortação, a igreja dá glória a Deus. Irmão, a igreja gosta de exortação mesmo. Quer que Deus abençoe essa mediocridade toda, sabe, meus irmãos? Não, Deus vai me fazer prosperar. Você não tem dedicação nenhuma ao Senhor. Vamos ao quarto aspecto inerente à dedicação total, meus irmãos, e a essa entrega. Vamos dizer todos juntos? A nossa entrega e dedicação deve revelar um desejo de intimidade e relacionamento com o Senhor. Os religiosos do tempo de Jesus não tinham nenhum desejo assim de estar na presença do Senhor, de intimidade com o Senhor, de comunhão com o Senhor. Eles queriam o quê? Que Deus respondesse às suas orações, mas não desejava relacionamento com Ele. Irmãos, o que tem de crente nos nossos dias com essa mesma atitude, quer que Deus responda a oração, quer que o Senhor resolva a causa, quer que Deus dê uma resposta, e quando ele chega, pastor, o Senhor pode... Eu acabei de pregar um dia desse uma mensagem aqui, o Senhor trouxe uma mensagem e tocou tantas pessoas. No final do culto, Deus me deu uma oração aqui com a palavra vivificada para todos que estavam aqui na oração. Quando terminou, um grupo de 3 pessoas que vinham de outra igreja disse: pastor, o senhor podia fazer uma oração especial por nós? Mas eu acabei de fazer uma oração especial. Deus lhe mostrou alguma coisa? Mas Deus já tinha mostrado, Deus já tinha falado. É porque ele está precisando, irmãos, de uma massagem pentecostal, de um sapateado. O que eu não vou fazer é inventar uma revelação. Deus me mostrou, irmãos, uma nuvem atrás de você, e assim um facho de luz. Para de mentir, meu irmão. Tem gente apavorada com essas coisas. Está faltando discernimento espiritual, meus irmãos. E Deus está falando através da palavra. Deus está falando na hora da oração, usando o irmão que está orando. A palavra está revelada, está falando para ele, para ela, mas não crê nisso, porque não tem uma vida de comunhão com o Senhor, não tem intimidade, não tem relacionamento. Aí precisa dos vasos, e os vasos às vezes vazam, e aí o problema é grande. Aqueles fariseus do tempo de Jesus queriam resposta para as orações. Irmão, estou aqui, eu fiz um propósito com Deus de vir um circo de oração para Jesus resolver uma causa. E depois da causa? Conheço muitos e muitas que depois que Jesus resolveu a causa, desapareceram. Naquela época era assim, queriam que respondesse as orações. Senhor, responde a minha oração. Mas relacionamento com Deus não. Não buscava a face do Senhor, nem desejava ardentemente aquela proximidade com Deus, não ansiavam por comunhão com o Senhor, simplesmente, irmão, não tinham vontade nem de permanecer na presença de Deus. Tem gente que passa o culto todinho, termina o culto, ele pode perguntar, não sabe qual foi nem o hino que cantou. Irmão, e a mensagem? Rapaz, foi uma bênção. Mas o pastor falou sobre o quê? Rapaz, não sei bem não, mas pense numa bênção. Foi tremendo. Tremendo o quê, irmão? Naquela época de Jesus, qualquer semelhança com a de hoje, irmão, não é coincidência não, é realidade mesmo, que essa verdade continua funcionando. Aquelas pessoas na época de Jesus, como as de hoje, não estavam nem aí para entregar e dedicar as suas vidas a Deus não. Por quê? Porque os seus corações estavam longe dele. É isso que Isaías disse lá no capítulo 29, versículo 13, e Jesus traz à luz quando ele está lá no Sermão do Monte. Então, irmãos, parece ser algo bem parecido com o que nós estamos vendo ocorrer ainda hoje, não em poucas igrejas. Eu não gosto de estar apontando outras igrejas, gosto de ver o nosso contexto. Estamos falando da experiência. Mas tem um quinto aspecto inerente à nossa dedicação, à nossa entrega ao Senhor. Vamos dizer todos juntos? Deus não quer uma entrega e dedicação parcial. E eu pergunto, e por que razão Deus não quer, irmãos? Não quer de nós uma entrega, uma dedicação parcial. Aquela dedicação meia boca. Esse é um termo
do provérbio popular, né? Por que razão Deus não quer uma religião com um pé no altar e outro no mundo? Porque Ele quer que nós o amemos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Veja o texto de Jeremias 29, 13. Ele mesmo responde: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É simples, meus irmãos. Deus quer que nós o encontremos. Isso, irmãos, é fato, glória a Deus. E a gente só o encontra se for através de uma entrega total, de uma dedicação absoluta a Ele. Glória a Deus. Agora eu estava meditando nessa palavra e pensando no nosso privilégio. Porque, irmãos, antes de Jesus efetivamente vir e conquistar a nossa redenção, e ir ao Pai e nos doar e nos deixar o Espírito Santo para vir fazer morada em nós, as pessoas tinham que ir a um lugar para buscar a Deus. Se lembra lá do capítulo 4 de João? A mulher samaritana disse: mas Senhor, nossos pais disseram que a gente tinha que adorar aqui nesse monte, no Gerizim, mas vocês querem lá em Jerusalém. Aí o Senhor disse: não, mulher, vai chegar o tempo que não é nem no monte e nem em Jerusalém, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4, 23, glória a Deus. Então, irmãos, as pessoas iam ao monte, as pessoas iam lá no templo, numa tenda, no altar. Não é assim que os patriarcas no início faziam? Vamos levantar um altar para ir falar com Deus. Mas depois que Jesus vem, agora, meus irmãos, o lugar da habitação de Deus muda radicalmente. Cada pessoa poderia nascer de novo da água e do Espírito, como filho de Deus, como filho de Deus, como filha de Deus, e receber dentro do seu coração o Espírito Santo e tornar-se templo e morada do Espírito Santo. Então, a adoração mais legítima agora é essa que João diz à mulher samaritana: é em espírito e em verdade. Não é mais pelo aquele formalismo lá das liturgias e cerimônias da época da lei, não. Quem se lembra de 1 Coríntios 3,16? Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Todos os templos e morada do Espírito Santo aqui, levante a mão e agradece a Deus. Deus habita em você, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, então é desse modo, a forma de buscar a Deus mudou. A forma de buscar a Deus mudou, mas não a exigência essencial de buscá-lo de todo o coração. A exigência da dedicação, da entrega, de buscar o Senhor de todo o coração, isso não mudou. A forma mudou, porque agora você é o templo e a morada do Espírito Santo. Então, nessa perspectiva aqui, de você buscar, tem um sentido muito especial, que eu fiz questão de entender melhor. É o sentido de acessar no original. Por quê? Porque Deus já está dentro dos nossos corações, glória a Deus, dentro do nosso espírito. Por isso que a gente canta o hino: guarda o contato com o teu Salvador. Então, se nós buscarmos a Deus de todo o coração, Ele se deixará acessar, e se nós dermos tudo, nós vamos receber igualmente tudo dEle. Irmãos, isso aqui, permita-me usar esse termo, isso aqui é forte. Se nós amarmos o Senhor com plenitude no nosso ser, o nosso esforço, nós também teremos da parte de Deus a plenitude do seu amor, se nós o buscarmos. A plenitude da sua bondade. Talvez seja nesse ponto que muitos de nós tenhamos falhado. Vamos ao sexto e último aspecto. Aqui os músicos já se encaminham para cá. Vamos repetir todos juntos esta palavra, o sexto aspecto inerente à nossa entrega e dedicação ao Senhor. 1, 2, 3. Deus quer manter um relacionamento conosco, não um exercício de religiosidade. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, Deus deseja ser o nosso amigo, não o nosso patrão.
Ele espera que andemos com Ele e não que o visitemos a cada dia de culto. Deus anseia por nos abençoar abundantemente, não em corresponder às nossas barganhas egoístas. Tem mais coisa que Deus me fez pensar e escrever. Deus quer, meus irmãos, ser o nosso Pai. Vocês vão dizendo amém? Deus quer ser o nosso Pai, amém, e não o nosso padrasto. O Senhor espera que nós confiemos nele com o nosso tudo, em todos os momentos, em qualquer situação. Vale um amém, meus irmãos? Irmãos, o Senhor trouxe isso ao meu coração muito forte. Deus não quer ser um Senhor divino, utilitário. Não. Ele quer que a gente entenda, meus irmãos, que quando estivermos atribulados, Ele quer estar ali conosco. A nossa dedicação e entrega vai fazer toda a diferença. Ele não quer ser aquele Senhor divino utilitário, somente para aquelas necessidades pontuais. Eu estou precisando disso, eu quero isso, eu preciso disso. Muitos estão vivendo assim. Vamos ficar em pé para louvar ao Senhor, mas nós vamos todos juntos ler uma conclusão. Não sei se anotei na nossa mídia. Nós vamos ler todos juntos. Quem ouviu a voz de Deus por algum momento desta mensagem hoje? Quantos querem se esforçar para estar mais dedicados ao Senhor, para entregar completamente? Irmãos, antes de cantar e ler a nossa conclusão, em outras palavras, essa dedicação e entrega ressoa aquele texto de Paulo aos Efésios: enchei-vos do Espírito. 5:18. Mas Efésios 3:16 fala da plenitude do Espírito. 3:20, 3:19 vai falar sobre essa plenitude do Espírito. Nós temos uma dificuldade quanto a entregar tudo ao Senhor, a entrega, a dedicação, a devoção, porque temos a tendência de reservar alguma coisa. E de repente levantamos aqui uma mãozinha aqui, ou outro Deus com qualquer outro nome que você queira dar, ou só você conhece, porque é seu ídolozinho particular. Em suma, talvez seja um dos terafins que você leva com muito cuidado, como a mulher de Jacó levou. E quem sabe que é um ídolozinho querido, mas Deus está dizendo: entregue tudo. Seja cheio da plenitude do Espírito. Todos os teus desejos, todos os teus pensamentos, a tua carreira, os teus negócios, as tuas finanças, o teu dinheiro, a tua família, os teus amigos, os lugares onde você vai, o teu passatempo, a tua diversão. Entrega tudo a Ele sem reserva. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, vamos levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida por inteiro, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, tudo que temos, tudo que somos e tudo que almejamos ser, entregamos a Ti, numa entrega completa, total e incondicional. Glória a Deus. Falou incondicional, ficou assim mais baixo, porque algumas vezes nós temos essa tendência. Essa dedicação e entrega ao Senhor, ela tem uma condição. Irmão, tem uma condição. Eu vou trabalhar, mas tem uma condição: eu trabalho assim. Não, mas se for assim, eu não trabalho. Eu entrego assim, faço assim, me dedico, mas tem uma condição. Mas o Cristo, o Jesus de Nazaré, Ele se entregou incondicionalmente por nós.
não exigiu nada em troca, ou entrega total e generosa. Meus irmãos, vamos ler todos juntos essa singela conclusão? 1, 2, 3. Deus exige a nossa entrega e dedicação total a Ele. Somente um coração voluntário e decidido a se entregar e se dedicar totalmente a Deus consegue discernir e viver plenamente a graça da entrega e dedicação total a Ele. Dê o maior glória a Deus se você puder. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos cantar? Amém, pastor. Tudo entregarei, Senhor. Você pode sair do seu lugar. Se você quer receber de Deus mais graça e encorajamento, deseja aceitar a Jesus, ou se reconciliar, ou entregar-se completamente sem reserva ao Senhor, venha diante do altar. Ele te ama, Ele quer te abençoar. Ó Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre, seguir. Entregue tudo, tudo entregarei, tudo, Senhor. A igreja canta. Tudo entregarei, sim, por ti, Senhor, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo, tudo a Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui, este mundo mal remédio, ó Jesus, me aceite a mim. Tudo entrego, tudo entregarei, tudo a ti, Senhor. Aleluia. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Aleluia, aleluia. Pode solar aí, bonito. Muitas vezes, para entregarmos, temos que deixar alguma coisa. Temos que nos desvencilhar de alguns fardos. Se algo lhe prende, se algo lhe manieta, se algo lhe escraviza, diz o Senhor, você não precisa ser escravo de nenhuma tendência, escravo de nenhum pecado, de nenhum sentimento de culpa, de nenhuma ideologia. O Senhor não quer romper com a sua personalidade. O Senhor não quer romper com a tua vontade. Deus quer simplesmente mudar você. Permita que Ele faça essa obra. Ele pode fazer. Agora você precisa entregar-se a Ele. Vamos cantar a última vez o coro desse hino, levantando as nossas mãos. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar a melhor salva de palmas para Jesus, meus irmãos. Ele merece. Glória a Deus. Bom estarmos aqui na casa do Senhor, meus irmãos. Às vezes os dias são tão atribulados, são tantas lutas, e o Senhor nos surpreende com a sua palavra, e a gente
fica fortalecido e renovado. Eu tenho certeza que valeu a pena você vir hoje aqui. Então, antes desta oração, diga para quem está ao seu lado: valeu a pena vir hoje. Sempre vai valer a pena, mas valeu a pena. Glória a Deus. Irmão, nós vamos orar. Além dos pedidos, pastor Jerônimo, irmã Gisele, tantos outros pedidos, nós vamos orar pela família do irmão Totti. O Totti é um maestro muito querido da nossa igreja. Ele congregou muito tempo conosco, atualmente congrega na Assembleia de Deus Canaã, com o pastor Gessé. O Totti está doente, ele esteve muito doente na época da Covid, né? E a gente orou muito por ele, não tinha assim nenhuma esperança. Foi um milagre que Deus fez. Mas ele enfermou novamente, teve um AVC, né? E está internado no HGF, inclusive entubado. Então nós vamos orar pelo maestro Totti, uma pessoa muito querida, família, a igreja, a mamãe dele congrega aqui conosco, né? E para que o Senhor possa se apiedar do seu servo. A irmã Mazé, irmãos, mudou de idade, né? Que as irmãs, as senhoras e senhoritas, elas mudam de idade, né? Não, irmã Mazé, não vou dizer não. Mas já passou da idade da aposentadoria, não paga mais passagem, né, irmã Mazé? Então pronto, as irmãs já sabem, né, que já passou ali dos 65 por aí, né? É verdade, mas é uma bênção, né, irmão? Glória a Deus. O tempo passa, né? O tempo vai passando, né? E conheço a irmã Mazé desde a juventude aqui, irmã Venecê, nós somos da mesma geração, né? E é uma bênção. Vamos parabenizá-la pelo seu feliz aniversário, a nossa poetisa. Muitos dons e talentos Deus tem dado a essa mulher de Deus. Vamos dizer assim: feliz aniversário. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmã Mazé, né? Tudo entregarei, né, irmã Mazé? Glória a Jesus. Meus irmãos, irmã Rosimar está aqui pedindo as orações. Essa serva de Deus abençoada, vamos orar por ela. Mais uma irmã pede as orações. E quem mais quer ser incluído nesta oração? Toda a igreja, todo o povo de Deus. E o irmão Bené, Bené, vem aqui, me dê aqui a bênção. Glória a Jesus. Irmão Benedito, mais é conhecido por Bené. Sempre que ele trabalha há muito tempo, né, na praça, e é muito cuidadoso, o carrozinho dele é sempre consagrado ao Senhor, e ele trocou agora, e daí quer pedir a bênção de Deus, e a gente vai orar agora, que a chave aqui está na minha mão. Vamos orar com muita alegria, agradecendo a Deus por esta dádiva, e também pedindo ao Senhor por proteção e cuidado, né, guardando o seu servo nesses dias tão difíceis, né, nessa cidade, para que o Senhor possa abençoá-lo. A igreja, levante sua mão em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este culto, pela tua presença, pela alegria do Espírito Santo, pela tua palavra, pelos louvores, ó Deus, por tudo que vimos, por tudo que recebemos, por tudo que ouvimos, Senhor, Pai, e por tudo que o Senhor, com a sua graça, nos fará viver e praticar. Não somente ouvir, mas praticar a tua palavra. Senhor, abençoa a tua igreja, ó Deus, para que seja cada dia, cada um dos teus servos e das tuas servas, homens e mulheres, dedicados, ó Deus, a ti, Senhor, próximos em comunhão, ó Deus, uma vida piedosa, devotada, Senhor, ó, as coisas do Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que trouxeste à luz, ó Deus, e que falou profundamente aos nossos corações. Abençoa, Pai, a tua serva que está aniversariando. Deus, o Senhor possa coroar-lhes com anos de vida e paz. Ó Deus, ao lado do seu esposo, pastor Venecê, toda a sua casa, abençoando ricamente. Também, Senhor, te peço, irmã Rosimar, dá-lhe graça. Também, Senhor, quero te pedir pela Sheilinha que está aqui, Senhor, e que estará, ó Deus, seguindo para morar ali no Paraná. Deus, muitos anos ela esteve aqui conosco, ainda agora, nesses dias que antecedem a sua partida. Eu te agradeço, Senhor, porque tu tens guardado, tens livrado, ó Deus, e tem proporcionado agora esta direção, Senhor, de voltar ali para a sua terra natal. Pai, conduze em segurança, Senhor, que a tua bênção esteja sobre ela.
ó Deus, e ela possa ali ser bem-sucedida e abençoada por Ti, em tudo que for fazer ou realizar, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço uma bênção de cura, ó Deus, para quem está doente nesta hora. Ó Deus, aqui no culto presencial, quem está em casa, estende, Senhor, as tuas mãos para curar agora os nossos irmãos. Ó Deus, ali o maestro Totti, Senhor, teu servo precisa, ó Deus, de Ti. Senhor, vai até ele, socorre, meu Pai. Ó Deus, ajuda o teu servo, Senhor, como fizeste de outras vezes, Senhor, faça de novo, meu Pai, pois ele muito precisa de Ti. Ali o pastor Jerônimo, a irmã Gisele, meu Deus, são tantos irmãos. Visita também a irmã Lurdinha, pastor Aías, estão convalescendo, Senhor, da Covid, e tantas outras famílias. Meu Senhor da glória, visita, ó Deus, com cura e com perfeita restauração para a sua saúde. Pai de amor e de verdade, quero abençoar no nome de Jesus, Senhor, esta bênção que deixa o teu servo Bené. Ó Deus, ele está feliz, agradecido, mas pede, Senhor, que por sua bondade e misericórdia o acompanhe aonde quer que ele for, entrar ou sair, pois ele consagra, Senhor, ó Deus, este veículo, Senhor, para, ó Deus, o teu serviço também, ó Deus, para a sua família, meu Pai, e também como instrumento do seu trabalho material. Por isso, nós abençoamos este bem, em nome de Jesus. Senhor, de resto, toda a tua igreja aqui reunida, todos os meus irmãos que levantaram suas mãos, e que agora, Senhor, recebe esta oração, Senhor, os conduza em segurança até os seus lares. Ó Deus, em segurança, Senhor, guardando de todos os perigos e males, de todo o mal reservado para o dia de hoje. Meu Pai, dai-nos uma noite de paz, de bênção, de tranquilidade, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui reunido. A igreja do Senhor confirma dizendo: amém. Saudai-vos uns aos outros no amor de Deus, dizendo: a vitória é nossa no nome de Jesus. Quero saudar os meus irmãos que vieram hoje congregar aqui conosco. Deus os abençoe em nome de Jesus.